8 anos depois da entrada na era híbrida, a temporada de 2022 da Fórmula 1 surge carregada de expectativas com a maior alteração aos regulamentos desde então. Se os últimos anos foram dominados pela Mercedes e se em 2021 a Red Bull conquistou o título de pilotos, inclusive aproximando a sua performance dos Mercedes em algumas provas, os novos regulamentos, o limite de custo e as restrições aos testes aerodinâmicos significam que o desafio é muito diferente do que era antes para qualquer uma das equipas. A temporada começa no dia 20 de março no Bahrein e começaremos a escrever história numa folha totalmente em branco. O calendário, as equipas, os pilotos, a análise aos testes de pré-temporada. Eu sou Marvin e vou estar na companhia do João Carlos Costa, comentador de Fórmula 1 da Sport TV, para juntos, em 3 episódios, fazermos uma antevisão daquilo que poderá ser a temporada de 2022 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. João, antes de mais, o que é que podemos esperar desta temporada de Fórmula 1 em traços globais? Para já temos o desconhecido e ainda bem que as equipas olharam para o regulamento e não fizeram todos um carro à imagem e semelhança daquilo que a Liberty tinha proposto com aquela maquete. Há de facto muitas soluções, sobretudo das rodas da frente para trás, em termos de largura de flancos, utilização do efeito de solo, utilização do efeito de apoio aerodinâmico nos pontões, até na asa traseira, apesar de não haver muita liberdade, já há algumas novidades e, portanto, é de facto o partir de uma folha branca. O Adrian Newey, projetista da Red Bull, diz que esta é a maior mudança de regulamentos chassi desde 1983. Ou seja, em 40 anos não se tinha mudado tanto as regras e é esse desafio que as equipas vão ter que encarar de uma maneira diferente para este ano. Sim, para já temos visto muitas interpretações diferentes dos regulamentos, sem querer entrar aqui em detalhes muito técnicos, suspensões pull rod e push rod, mesmo a interpretação da asa dianteira, com mais equipas a tentarem trabalhar mais o efeito solo, outras a tentarem aqui o método se calhar um bocadinho mais tradicional, mas para já todos os carros apresentados temos visto aqui interpretações muito diferentes do regulamento, o que deixa aqui antever que os resultados podem ser muito imprevisíveis quando chegamos ao Bahrein. Podem, ainda que se espere que as equipas que estiveram no topo até agora continuem no topo, as equipas têm maior capacidade financeira, maior capacidade humana em termos de engenharia, maiores meios a todos os níveis, até porque muitas delas estão ligadas a grandes construtores e só isso ajuda muito em termos, por exemplo, de usarem os meios da cibernética para desenvolver os carros, mas de facto tem havido interpretações engraçadas e o que parece é que vamos ter carros em que a frente tem muito menos apoio do que tinha até o ano 2021 e que a traseira vai ter muito mais apoio. Agora, resta saber se de facto aquilo que era a vontade da FIA, permitir que os carros consigam ultrapassar com mais facilidade, ou seja, que o ar sujo na traseira dos carros que estão a ser ultrapassados, ou em teoria poderem ser ultrapassados, seja menor. Não sei nesta altura se será assim. A FIA tinha pensado em reduzir em cerca de 45% a 50% o efeito de ar sujo, contra os 15% que mantinham de estabilidade os carros que vinham atrás no regulamento anterior. Talvez não estejamos nem nos 15%, nem nos 50%, 45%, se calhar andaremos ali pelo meio. Se isso permitir aumentar o número de ultrapassagens, melhor, ainda que para já se mantenha o DRS. Pelo menos durante o ano irá manter-se o DRS. E nós sabemos que os engenheiros são peritos em tentar aqui encontrar as fugas dentro dos basta regulamentos. Pensar que a FIA tem uma equipa, se calhar de uma dezena de engenheiros, as grandes equipas têm centenas de engenheiros a pensar neste novo regulamento. Logo por aí, será normal que as equipas descubram a tal zona cinzenta que vão explorar para levar vantagem. E falar no regulamento, perguntava-te então se consegues aqui resumir de uma forma muito sintética quais é que serão as principais alterações ao regulamento para esta temporada de 2022. Em termos técnicos, a nível de motor, os motores são os mesmos, mas podem ter uma evolução para esta temporada de 2022, mas a partir daí serão congelados na sua base, digamos, principal. Haverá de certeza absoluta pequenos ajustes, pequenos upgrades até ao final de 2025, quando acaba esse congelamento. Em termos de chassi, aí a mudança é radical, ou seja, desde os anos 80 que não havia carros com efeito de sol, voltamos a ter carros com efeito de sol, voltamos a ter um túnel Venturi, um túnel de sucção debaixo do carro, vamos ter também túneis de apoio aerodinâmico mecânico na parte superior desse fundo do carro. Vamos ter uma asa dianteira menos trabalhada do que é habitual, deixa de haver aqueles elementos aerodinâmicos atrás das rodas dianteiras, os chamados bargeboards, mas as equipas já estão a trabalhar na forma do carro para que o chassi nessa zona nos pontões funcione um bocadinho como um bargeboard e depois teremos a situação das suspensões, o push rod, pull rod, vai haver aqui algumas diferenças e, sobretudo, quem conseguir selar melhor o carro, seja na passagem do ar por baixo do mesmo, seja na parte superior do carro, quem o selar melhor,
e acabará por ter maior eficácia aerodinâmica e fazer o ar chegar com mais apoio à traseira, e depois a asa traseira, que é muito também restrita em termos de possíveis alterações, irá ter um funcionamento um bocadinho diferente. Mas teremos carros que terão menos apoio à frente, mais apoio atrás, e encontrar esse compromisso não vai ser fácil. E para além destas regulações, destas alterações ao regulamento técnico, surgiram também aqui algumas alterações ao regulamento no que toca a leis. Depois da polémica do Grande Prémio de Abu Dhabi no final do ano passado, Michael Masi foi demitido do papel de diretor de corridas, e temos agora um comando português, ou melhor, um dos comandos passa a ter voz portuguesa também na Fórmula 1, ou seja, temos aqui também uma alteração técnica. É verdade, sem dúvida. Já agora dizer ainda relativamente à parte técnica, que passa a haver jantes de 18 polegadas e não de 13 como até aqui, tinha uma tradição de há muitos anos. Isso faz com que os pneus tenham um papel de menor como suspensão do carro. Estes pneus até 2021 eram muito grandes e faziam esse papel de suspensão. Estes pneus têm um perfil muito mais baixo e têm maior dificuldade, portanto também houve alguns ajustes, e talvez por isso aquelas escolhas variadas em termos de suspensão, umas equipas a apontar para um lado e umas equipas a apontar para outro. Interessante, a questão da direção de corrida. Passa a haver uma direção de corrida bicéfala. Não quer dizer que em todos os grandes prémios estejam os dois diretores de corrida, possivelmente estará apenas um em cada um dos grandes prémios. Um é o português Eduardo Freitas, normalmente o diretor de corrida das provas do Campeonato do Mundo de Resistência, e com mais de 20 anos de experiência ao mais alto nível. Ele é, por exemplo, o diretor de corrida das 24 horas de Le Mans, e só isso é uma credencial brutal. E o outro diretor de corrida será o Nils Hitchens, que era o diretor de corrida do DTM, que já estava previsto ser o vice-diretor de corrida do Michael Masi para 2022 e que sobe agora ao papel de direção de corrida. Para os ajudar, haverá duas coisas bem diferenciadas. Uma pessoa, o Herbie Blash, que regressa à Fórmula 1, é um homem que está na Fórmula 1 desde os tempos do Bernie Ecclestone com o Brabham, era então mecânico da equipa. Em 2016 deixou a Fórmula 1 numa altura em que se apontava até que fosse ele o substituto do Charlie Whiting no futuro. Infelizmente depois o Charlie acabou por falecer cedo demais, mas o Herbie regressa à Fórmula 1 para um papel que é de conselheiro e vice-diretor de corrida, funcionando com os dois diretores de corrida. Para além disso, haverá um VAR, haverá uma direção de corrida virtual que vai ajudar ainda mais do que aquelas ferramentas que já hoje existem na direção de corrida, a direção de corrida e depois o colégio a tomar as decisões. Eu não sou muito favorável a uma direção de corrida repartida, até porque pode levar a um grande prémio a haver uma tomada de posição e no outro, por uma questão até de interpretação pessoal, haver uma tomada de posição um bocadinho diferente. Tal como acontece no Colégio dos Comissários, eu preferia um diretor de corrida, um juiz, mas a FIA decidiu diferente e é interessante. Eu nunca pensei que viesse a haver um diretor de corrida, e neste caso até são dois, porque um é germânico e o outro é de língua portuguesa, que não falasse a língua inglesa, a língua de Shakespeare, como língua mãe. Mas a FIA achou que estes dois nomes eram o ideal para isso. Portanto, estas são, digamos, na direção de corrida, as grandes mudanças. Há outra situação que levantou muita polémica: as equipas não vão poder falar com a direção de corrida da mesma forma que nós os ouvimos nos últimos tempos. As comunicações deixam de ser transmitidas na televisão. Haverá um canal específico para as equipas contactarem com a direção de corrida. Ainda não sabemos exatamente qual será o canal. Será um canal áudio, será um canal, por exemplo, digital e-mail, vamos por uma coisa desse género, e vice-versa também, mas deixaremos de ter essas transmissões durante os grandes prémios. Será uma coisa, digamos, de um foro um bocadinho mais privado. Para o espetáculo, se calhar, vamos perder uma parte interessante, mas se calhar vamos apaziguar estes ânimos que não estavam nada apaziguados depois do Grande Prémio de Abu Dhabi. João, e antes passamos aqui para o calendário, retornando aqui um bocadinho atrás esta temporada, ao também polémico Grande Prémio de Spa, na Bélgica. Esse Grande Prémio também não se voltará a repetir graças a uma alteração do regulamento. É verdade, e essa é uma alteração muito importante. A partir de agora, um Grande Prémio do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 só contará se tiver pelo menos 2 voltas em situação de bandeira verde. Para além disso, haverá pontuações diferenciadas para se a prova tiver entre 2% e 25%, haverá pontos apenas para os 5 primeiros, entre 6 e 1.
Se houver entre 25% e 50% da distância cumprida, haverá pontos para os 9 primeiros entre 13 e 1. E se for entre 50% e 75%, serão o top 10 que irá pontuar, ou será o top 10 que irá pontuar, numa escala que vai de 19 a 1. Seria agora aqui um bocadinho demorado estarmos a dizer primeiro é X, mas pronto, a escala é esta. A partir dos 75% há a pontuação máxima. Há também novidades no que diz respeito à corrida de sprint. Deixa, primeiro de tudo, se chamar qualificação sprint, passa a ser sprint, passa a ser uma corrida, de tal maneira que a pole position nesses grandes prémios volta a ser considerada para o piloto que faz o melhor tempo na qualificação, que continuará a ser à sexta-feira. E haverá pontos para os 8 primeiros e não apenas para os 3 primeiros, como acontecia até aqui. O resto mantém-se, sendo que essas 3 corridas, e de uma forma que eu acho correta, foram pensadas para 3 alturas do ano. Imola logo no início do campeonato, Red Bull Ring, o Grande Prémio da Áustria, a meio da temporada, e Interlagos com o Grande Prémio do Brasil na parte final da temporada. Alberto, então que está aqui a página do calendário, vamos então falar aqui um bocadinho sobre o calendário. A Fórmula 1 estreia-se no fim de semana de 20 de março no Bahrein, ou seja, o circuito onde vão decorrer os testes oficiais de pré-temporada, e perguntava-te o que é que podemos esperar quando chegarmos à primeira temporada, sendo que as equipas já vão ter aqui uma boa bagagem de informação recolhida precisamente na semana anterior, durante os treinos oficiais. É verdade, porque há uma outra sessão de treinos que irá decorrer na última semana deste mês de fevereiro em Barcelona. Era suposto não haver, porque o Bahrein inclusive pagou para ter os testes de pré-temporada todos no seu circuito, mas as equipas conseguiram dar a volta porque precisam de ter um canal direto de acesso ao circuito onde estão a decorrer os testes. As pessoas não têm ideia, mas há, e usando aqui uma referência apenas a uma marca, há Ford Transits que circulam entre as equipas em Inglaterra, e no caso as equipas que estão em Itália e até da Alfa Romeo que está na Suíça, que circulam entre o circuito de Barcelona e essas equipas quase de forma constante a trazer novos upgrades para serem testados ao longo dos 3 dias. Barcelona, nós não vamos ter imagens, as equipas não autorizaram que as imagens fossem recolhidas. Vamos ter apenas o melhor tempo de cada dia. Vamos ter o melhor tempo de cada dia e veremos ter ao final do dia um pequeno resumo de imagens, mas não poderá haver transmissão em direto, por exemplo, dos treinos ou recolha de imagens, a não ser por parte da Federação Internacional e da Liberty. Ou seja, será muito difícil para nós, enquanto jornalistas, enquanto espectadores, obtermos qualquer tipo de informação sobre a competitividade das equipas. Até porque não há live timing. Em teoria, apenas haverá uma divulgação do melhor tempo do dia ao final do dia, aquilo que está previsto. Depois, sim, teremos os testes do Bahrein na semana anterior ao do Grande Prémio e aí teremos uma ideia mais precisa, acredito eu, até porque não haverá tanto espaço para ir a fazer grandes alterações a caminho do Grande Prémio. Bahrein a começar, a Arábia Saudita vem do final da temporada para a segunda prova do ano. Foi uma exigência da Arábia Saudita, eles querem que a prova fosse no início do ano. E depois a grande novidade é, para além do regresso de 4 grandes prémios, que são mais ou menos históricos, porque a pandemia os impediu de fazer durante 2 anos, estamos a falar da Austrália, que passa a 3º Grande Prémio do ano, estamos a falar do Grande Prémio do Canadá, do Grande Prémio do Japão e do Grande Prémio de Singapura, ou se quiserem, Singapura e Japão, que regressam, e a grande novidade é Miami. Miami, com a sua nova pista, feita ao redor do estádio dos Miami Dolphins, na zona noroeste de Miami, nos Miami Gardens, é uma zona residencial onde está o estádio dos Miami Dolphins, que já recebeu várias vezes o Super Bowl, e que é uma zona muito interessante e que poderá dar um bom grande prémio. Eu gosto do desenho da pista, a festa será enorme, até porque é uma zona com muita população latina, imigrante ou já mesmo norte-americana, e toda essa população latina gosta muito de corridas de automóveis, e o sucesso da Fórmula 1 nos Estados Unidos cresceu exponencialmente com o Drive to Survive. Bastou ver as 400 mil pessoas que estiveram no Cota no último grande. Exatamente. Esta será a segunda corrida nos Estados Unidos. Esta será no dia 8, no fim de semana de 8 de maio. Depois, mais já no final do ano, ou seja, no fim de semana de 23 de outubro, a Fórmula 1 regressará aos Estados Unidos, e já temos essa experiência de que, em termos de público, os Estados Unidos sabem dar um grande espetáculo, não é? E depois temos outra situação, e aqui é um problema sobretudo para as equipas, não tanto para os fãs. Como fã, eu gostaria de ter um grande prémio todos os fins de semana. Não me cansaria, mas as equipas sabem que é impossível. Vamos ter pela primeira vez 23 grandes prémios. Esta é a temporada 73 do Mundial de Fórmula 1. Nunca houve tantos grandes prémios numa época. 23 grandes prémios é um esforço muito grande. Vamos ter 7 fins de semana com dois grandes prémios seguidos, 7 agrupamentos de 2 grandes prémios seguidos, e depois vamos ter por 2 vezes 3 fins de semana seguidos de grandes prémios, já numa parte final da temporada, ou seja, quando as equipas já têm, e as pessoas das equipas já têm uma subcarga de trabalho,
Não vai ser nada fácil esses 3 grandes prémios, até porque há um trio que é um bocadinho complicado, que é o Grande Prémio da Singapura, do Japão e dos Estados Unidos, que estamos a falar de meio da Ásia, Ásia mais oriental com o Japão e depois a ida para os Estados Unidos, para a zona do Texas, portanto não são propriamente deslocações fáceis. Em termos que a Fórmula 1 é complicado. esteja cada vez mais rodada. A logística da Fórmula 1 é fantástica, mas a sobrecarga em termos de horas de avião, de esforço físico para o homem e as mulheres também da Fórmula 1 fica um bocadinho complicado. Em termos de calendário, Portugal, depois de 2 presenças consecutivas por motivos muito especiais, claro, e em condições muito especiais, fica de fora do calendário da Fórmula 1, mas perguntava de todas as corridas que permanecem no calendário, qual é que é aquela que tu destacas que, em teoria, pode ser aquela mais interessante para os espectadores, com mais espetáculo em pista e, a título pessoal também, de toda a tua experiência, qual é que será a corrida que tu achas que, pela qual tu estás mais entusiasmado? Para mim, um grande prémio de Fórmula 1 começa sempre por Monza. Quando me perguntam onde é que eu vou ver um grande prémio, eu disse sempre Monza. É talvez o maior espetáculo, esperando nós que voltem a ver os tifós, e portanto a coisa vai ser ainda mais atrativa. Agora, se é o melhor grande prémio para ir ver, eu, se tivesse escolheria o grande prémio em Miami, isso ninguém tenha dúvida, porque é o grande prémio novo. Mas há grandes prémios muito interessantes. O Grande Prémio do Brasil é muito interessante em termos de espetáculo. A Áustria dá sempre grandes corridas. Silverstone, apesar de tudo, dá sempre grandes corridas. O Grande Prémio de França, por exemplo, nunca dava boas corridas, mas o ano passado deu uma corrida fantástica. Portanto, vamos ver onde é que estes carros novos se vão adaptar melhor. E esse é também um grande desafio. Nós, este ano, não podemos dizer vai este Grande Prémio. Podemos dizer pelo ambiente, mas não podemos dizer por aquilo que possa ser o espetáculo em pista, porque ainda não vimos os carros a rodar. O que vimos foram pequenas imagens, rodar em pista, rodar em conjunto, que é completamente diferente de rodarem sozinhos, portanto é difícil nesta altura apontar um grande prémio, saudar 23 grandes prémios, sabendo que de facto é um esforço incrível para as equipas. E é tudo deste primeiro episódio, desta minissérie de antevisão da próxima temporada do Mundial de Fórmula 1. No próximo episódio estaremos aqui de regresso para falarmos aqui um bocadinho sobre as equipas, para escrutinar as equipas e os pilotos. Será que, tal como o João disse, as equipas grandes partem em vantagem? Será que podemos ter aqui algum underdog que vá fazer, que vá conquistar pódios ou até, quem sabe, vitórias? São tudo respostas para conhecermos e para falarmos, para debatermos no próximo episódio. Por isso, já sabem, fiquem a acompanhar o stand virtual nas plataformas digitais e temos encontro marcado no próximo vídeo. Até lá!